Olá pessoas, e aí como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje a gente vai aprender como nomear as cadeias carbônicas. E a gente vai começar pelos hidrocarbonetos de cadeia normal. Pois bem, gente, o nome das moléculas na química orgânica tem uma lógica por trás, né, da palavra que vai estar escrita para você. O nome é formado por três partes, a gente costuma dizer. Um prefixo, que é a primeira parte da palavra, por um sufixo, que vai ser uma terminação, a última parte da palavra, e no meio tem algo conectando essas duas partes que a galera escreve lá nas tabelas, chama de infixo, tá? Então a gente vai dividir o entendimento do nome de uma molécula, lá de determinado composto, em três partes, tá? Isso facilita bastante e é assim que a gente vai construir isso. Bom, o prefixo então indica o número de carbonos que estão na cadeia principal, né? Na cadeia principal daquela determinada molécula. Para isso existem palavras já prontas que a gente usa, né? Então, se só tiver um carbono, a gente vai usar a palavra met. Se tiver dois carbonos, a palavra et. Três carbonos, prop. Quatro carbonos, vamos usar a palavra but. Essas quatro primeiras são as mais complicadinhas, assim, eu acho, de lembrar. Por quê? Porque de 5 carbonos em diante, vira que nem título de campeonato. Já de um carbono até 4, a gente fala met, et, prop, but. Se você falar isso bem rápido, acho que fica bem fácil de decorar. Met, et, prop, but, né? Já decorou, né, como que funciona aqui a ideia, beleza? O infixo, a parte do meio da palavra, vai indicar qual que é o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de carbono. Para isso também, né, a gente vai usar a palavra an, se for ligação simples, vamos usar a palavra en, se tiver uma ligação dupla, e vamos usar a palavra in, se tiver uma ligação tripla. Caso tenha mais de uma ligação dupla ou mais de uma ligação tripla, aí a gente vai usar também outras palavras aqui para identificar isso na palavra, né? Como por exemplo os prefixos di, tri, tetra, né? Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe agora. E uma coisa que a gente vai usar também na nomenclatura é que quando tiver dupla ou tripla, vamos ter que numerar a cadeia, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E por fim, o sufixo, a terminação da palavra, indica a função orgânica a qual pertence a substância, tá? Então, cada nome vai ter um tipo de terminação. Tá? Letra O se for um hidrocarboneto, OL se for álcool, AL se for aldeído, óico, né? Vamos falar ácido, e daí lá no final vai ter a palavra óico se for um ácido, ona se for cetona, né? Enfim, tem várias funções, a gente vai estudar todas elas, né? E vamos aprender como que dá o nome, beleza? Então, quando eu pego essas palavras, eu consigo compreender esse nome, né? Desvendar, na verdade, esse código que foi escrito e converter isso para uma imagem, que é a representação gráfica que a gente usa para a molécula, para representar uma molécula lá de determinada substância. Então, se eu pegar o butano, por exemplo, né, eu tenho três partes aqui na palavra. Eu tenho but, tenho an e tenho a terminação o, né, terminação letra O. But, então, quer dizer que na cadeia carbônica dessa molécula tem 4 carbonos. An, fazer ele aqui para cima, né, para usar melhor o espaço, quer dizer que só tem ligação simples entre os átomos de carbono, né? E a terminação O quer dizer que é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio nessa molécula, tá? Hidrocarboneto. Então, quando eu for representar isso, eu vou pegar, né, em fórmula de bastão, e vou representar 4 carbonos ligados entre si por ligações simples. Olha que fácil. É assim que a gente transforma lá o nome, né, para uma molécula, desenhando. Hidrogênios eu não preciso desenhar, né, não preciso escrever, eles ficam escondidos ali na fórmula em bastão, e está aqui representada a molécula. Caso eu tenha aqui pentano, aí eu tenho 5 carbonos.
né? 5 carbonos que estão ligados por ligação simples, AN, e é um hidrocarboneto porque termina com a letra O. Então eu venho aqui e escrevo, desenho, né? 5 carbonos conectados entre si por ligações simples. Beleza? Todos aqui, se você observar, apresentam AN. Aqui a palavra AN no nome. Então todos são hidrocarbonetos que apresentam ligação simples, né, no caso. Então o que muda, por exemplo aqui, né, hexano e octano, na verdade é só o número de carbonos. Então aqui hex eu vou colocar 6 átomos de carbono conectados entre si por ligação simples. E oct eu vou colocar 8 átomos de carbono. 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar um para cá para não ficar muito apertado ali. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, né? Beleza? Então essa é a ideia. E são hidrocarbonetos, na verdade, né? Não é pelo AN, mas é pelo O. Né? São hidrocarbonetos, então tudo certo, está representado aqui. Caso apareça a palavra ciclo na frente do nome, aí quer dizer que é uma cadeia fechada. Você tem uma parte ali, você tem uma cadeia carbônica, né, cíclica. Então são 3 carbonos, né, prop, eu vou ler o nome aqui, ó, prop, quer dizer que são 3 carbonos na cadeia. AN, ligação simples, e O, que é um hidrocarboneto. Só que eu tenho que fazer um ciclo de 3 carbonos. Lá na matemática, a gente aprendeu que a união de 3 pontos distintos, né, dá um triângulo como fórmula. Fórmula não, né? Forma geométrica. Beleza? Então desenhou aqui o triângulozinho. Caso seja de 6 membros, ó, um anel de 6 membros, um ciclo com 4 carbonos, um ciclo com um ciclo com 6 carbonos, aí você vem aqui e faz, né? Faz um hexágono. É muito parecido com a matemática, né? Isso daqui. A gente tem que ter uma noção de forma geométrica para saber qual que vai ser a fórmula, a forma, na verdade, né, da molécula ali é mais estável. Mas, na verdade, o ciclo hexano, o jeito mais correto de desenhar ele é assim, né? Desse jeito aqui na forma de cadeira. Ele também fica nesse outro formato aqui, né, que a gente chama de forma de barco. E tem uma terceira forma que eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Mas essas duas aqui são as mais reais, tá? Um dia você vai me agradecer por ter te mostrado isso daqui agora, se você for estudar química, né? Daqui para frente e tal, tudo mais. Beleza, gente? Então a ideia aqui é que você perceba como o nome de um composto orgânico é muito fácil de ser compreendido por meio dessa divisão de partes da palavra. A gente vai ter a primeira parte, que diz respeito ao número de carbonos, a parte do meio, que são duas letras, né? An, em ou in, né? Que diz respeito ao tipo de ligação, e o final, depois disso, vai dizer a função orgânica, ok? Agora, caso você queira, que está aqui meu lápis, caso você queira a partir do desenho nomear, dar o nome, aí também é bem simples, né? É só você analisar o que está sendo proposto ali para você, né, dentro de uma certa estrutura, né, de uma certa forma. Então, se você tem esse desenho, você vem aqui e extrai as informações, né? Nós temos um desenho de uma molécula que tem 7 átomos de carbono, somente ligações simples entre os átomos de carbono, né, a gente pode observar aqui, né, e só tem carbono e hidrogênio. Né? Ok? Então a gente vai usar essas interpretações para montar o nome. Então 7 carbonos eu vou falar hept, a ligação simples eu vou falar an, e quando só tem carbono e hidrogênio eu uso a letra O para finalizar. Então heptano, bem fácil de dizer o nome dele. Eu posso pegar também um composto que tem ligação dupla. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, esse não, né? Vou desenhar um pouquinho mais curto. Desenhar um com 4 carbonos, que é um importante que a gente tem aqui, ó. Eu vou desenhar esse
e vou desenhar esse. Vou perguntar para você que me escuta aí agora no conforto da sua residência, possivelmente no conforto da sua cama, já que é muito cedo, né? Essas duas moléculas são iguais? Ou então essas duas moléculas são diferentes? Essas duas que eu desenhei aqui agora? Se você pensou sim, elas são diferentes, você está certo, você está certa. Porque há notavelmente a diferença na posição da ligação dupla nessas duas cadeias carbônicas. O número de carbonos é o mesmo, 4 carbonos, mas essa aqui tem uma dupla que está bem no comecinho da molécula e essa aqui tem uma dupla que está no meio dela. Então, quando tiver dupla ou tripla, a gente vai ter que numerar a cadeia carbônica. E aqui é importante a gente aprender direitinho a fazer isso. Como é que faz, Como é que faz essa numeração? Então vamos lá, eu vou numerar os carbonos da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, em vermelho, e vou numerar os carbonos também da direita para a esquerda. A gente vai analisar os dois lados, para saber qual que é o correto. E daí a gente vai analisar aonde que está a dupla. Então aqui eu tenho a dupla, na numeração da esquerda para a direita, indo do carbono, entre o carbono 1 e o carbono 2. Então nós dizemos que essa dupla ligação está com o carbono 1. Sempre é o carbono que vem aqui antes dela, tá? Então aqui a dupla ficou com o carbono 1. Dessa forma, eu vou chamar esse composto da seguinte maneira. Ele tem 4 carbonos, então 4 carbonos eu falo a palavra but. Ele tem uma ligação dupla entre esses carbonos, então eu vou usar a palavra en. Certo? Porque tem uma ligação dupla entre os carbonos e observe que eu deixei um espacinho aqui. Como só tem carbono e hidrogênio, eu vou terminar a palavra com a letra O. Que bonito, buteno. Interessante. Entretanto, eu tenho que dizer para o leitor que vai ler a palavra, em qual carbono que está a ligação dupla. Então eu vou deixar 2 tracinhos e entre os traços eu coloco o número do carbono que está essa ligação. But1eno. Assim, quem lê essa palavra identifica assim da seguinte forma, Ok, é uma molécula que tem 4 carbonos, uma ligação dupla e só tem carbono e hidrogênio. E a dupla está no carbono 1, então ela vem aqui e consegue desenhar. Se eu venho para a numeração de baixo, eu percebo que a dupla está com o carbono 3. 1, 2 e 3, ficaria aqui, ela está entre o 3 e o 4, mas a gente diz que ela está com o 3, sempre com o anterior a ela. Então daí aqui a gente chamaria assim, but eno também, 4 carbonos e tal, só que a gente colocaria but 3eno, porque a dupla estaria no carbono 3. E a gente sempre vai escolher, galera, a numeração maior. A gente sempre vai escolher a numeração maior, ok? But1eno é o correto, but 3eno está errado, certo? Então faz os dois jeitos e vê qual que dá menor. Aqui, nesse caso que a gente tem aqui embaixo, tanto faz, se a gente numerar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, a gente vai observar que em ambos os casos a ligação dupla fica com o carbono 2, porque ela vai ficar entre o 2 e o 3. Então, nesse caso, a gente vai chamar de but, que tem 4 carbonos, en, e a letra O, porque só tem carbono e hidrogênio. E vamos colocar aqui o número 2, que daí a pessoa identifica que a ligação dupla está presa ao carbono 2, beleza? Vejam como isso é importante, Perceba, porque assim, se a gente não tivesse essa indicação, a gente não teria como diferenciar essas duas moléculas, que são naturalmente diferentes entre si, beleza? Isso vale também para as ligações triplas, isso vale também para os carbonos dentro de um ciclo, Então a ideia é sempre essa. Todas essas moléculas que eu desenhei aqui, que eu escrevi o nome, fazem parte de uma função orgânica
que é a função dos hidrocarbonetos. São aquelas moléculas que possuem somente átomos de carbono e hidrogênio e são, como a gente diz, assim, as mais simples possíveis dentro da química orgânica, porque as outras funções nas outras funções orgânicas aparecem átomos de outros elementos químicos, certo? Então, no caso, galera, o que é importante saber assim para os hidrocarbonetos? Dentro das suas características. Então, eles são compostos apolares, tá? Apolares, ou seja, não polares, né? Por consequência, não se dissolvem muito bem na água, né? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição deles varia de acordo com o número de átomos de carbono. Quanto mais átomos de carbono, maior vai ser a temperatura de fusão e de ebulição. Eles são combustíveis, né? Não à toa a gente usa eles, né? A gasolina apresenta hidrocarbonetos na sua composição, o gás natural, o GLP, né? O gás liquefeito de petróleo que a gente usa na cozinha, são combustíveis e tal. Só que eles apresentam alto potencial poluente, né? Como é o caso dos plásticos. Os plásticos são derivados dos hidrocarbonetos e eles têm potencial poluente muito elevado, né, porque eles demoram muitos anos para se degradarem. Aqui uma imagem, né, só para representar aqui o petróleo que fica lá embaixo, né, o chamado petróleo do pré-sal, né, que é um petróleo de camadas bem subterrâneas mesmo, né, da crosta terrestre, né, existem reservas muito grandes no Brasil, né, que acho que já são exploradas, né, se não me engano, né, e a gente ainda depende muito do petróleo, né, galera, porque, cara, a quantidade de coisas que a gente faz, que a gente usa, né, no nosso estilo de vida moderno, urbano, tal, né, conectado, não sei o que, contemporâneo, a gente usa muita coisa derivada do petróleo, né? Acho que não é possível, não tem como eu vir aqui dizer que de fato a gente vai conseguir, mesmo num longo período de tempo, deixar de usar completamente o petróleo, né? Visto que, cara, a quantidade de coisas que a gente usa no nosso cotidiano que são derivadas, né, desse líquido oleoso é muito elevada. É claro que é importante ter substitutos, como os plásticos que você vê aí, né, na imagem, né, plásticos derivados do petróleo. A ideia é buscar novas alternativas de embalagens que sejam feitas, que sejam biodegradáveis ou sejam de plásticos que não são derivados do petróleo, né? Como já existe, buscar aí coisas diferentes, mas mesmo assim a gente ainda usa muito na nossa sociedade, certo? Aqui tem um gráfico, só acho que é um gráfico interessante, né? Que mostra como que varia a temperatura de ebulição, aqui ó, em relação ao número de carbonos na molécula. Então você vê que se tiver só 2 carbonos na molécula, nossa, a temperatura de ebulição é menor do que zero ainda, né? Então ele vai ser gás nas nossas condições ambientes. À medida que aumenta, ó, se a gente já pega aqui um hidrocarboneto que tem 8 carbonos, ó, a temperatura de ebulição dele já é maior que a da água, né? Então ele vai ser líquido ali a 25 graus Celsius. Agora, se a gente pegar lá, por exemplo, as parafinas para passar na prancha de surf, né, que tem mais de 20 carbonos, elas já são sólidas e tal, ok, pode usar tranquilo que, né, além dela ser apolar, não se dissolver na água do mar, ela vai se manter ali sólida. Mas existe também a questão da poluição, né, gerada por parafina derivada do petróleo. Hoje em dia existem diversas marcas de parafina aí que são feitas de produtos naturais. O petróleo é natural, né, mas não derivados do petróleo. Os hidrocarbonetos podem ser classificados daí dentro dessas subdivisões, né? Eles podem ser ditos como alcanos, alcenos ou alcinos, tá? Eu vou mudar a cor aqui, que esse vermelho nada a ver, né, cara, com o meu slide. Os alcanos são aqueles saturados, né, só tem ligação simples, também são chamados de parafinas e a fórmula geral deles é CnH2n mais 2. Tá? Isso daqui é uma informação bem importante, deixar anotado aí no seu caderno. Tá? Os alcenos são aqueles hidrocarbonetos que têm pelo menos uma ligação dupla entre carbonos.
tá? E a fórmula geral deles é CnH2n. E os alcinos têm uma ligação tripla entre carbonos, fórmula geral CnH2n-2. Beleza? Que eu poderia destacar aqui desses compostos, né? Acho que o alcano, o menor alcano possível, né? Que é o metano, CH4, é bem importante, composto lá principal do gás natural, também produzido pela digestão dos ruminantes, né, e tal, alto potencial de efeito estufa, mas é um combustível também que pode ser obtido na compostagem. Propano e butano, né, que são os componentes lá do GLP. Nossa, esse meu butano aqui ficou feio, coitado. Que são os compostos lá do GLP, do gás liquefeito de petróleo, certo? Alcenos, o eteno, também conhecido como etileno, né? Super importante, né? O gás de amadurecimento das frutas, e ele também pode ser polimerizado, né? E se transformar em polietileno, né? Um tipo de plástico. Esse daqui é super importante. O propeno também é bem importante, ou também conhecido como propileno, porque ele pode ser transformado no... Opa, assim, né? Aqui. Ele pode ser transformado no polipropileno, né? Que é um tipo de plástico lá. Também super importante. E de alcinos, acho que o etino, né? Que é o gás do maçarico, né, que a gente pode representar assim, né, ou então representar assim, né, com uma tripla, bem importante aí, né, mas observe aqui, né, que por exemplo, no caso do propano, ele tem 3 carbonos e vai ter 8 hidrogênios, né, porque a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2, então Cn é 3, né, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. E nos alcenos aqui no propeno já é C3H6, né? E nos alcinos aqui C2H2. Então essas fórmulas gerais ajudam a perceber principalmente o número de hidrogênios que tem na molécula ali, certo? E se a cadeia for fechada, a gente pode chamar de ciclanos ou de ciclenos. Então eu poderia desenhar aqui o ciclopentano, é importante. O ciclohexano nem se fala, né? É um dos hidrocarbonetos de cadeia fechada mais importantes que a gente tem. Tá? De ciclenos poderia ser o teopenteno, né? O pentiumeno. Poderia ter também o hexeno, né? O hexeno, ciclohexeno, né? E o ciclopenteno, eles são bem importantes. Acho que é importante destacar também que a fórmula geral dos ciclanos é CnH2n, igual ao dos alcenos, tá? E é isso, galera, né? Resumindo, então, essa nomenclatura dos compostos orgânicos vai estar sempre ligada com essas 3 partes de uma palavra, tá? Se você for capaz de compreender cada parte, né, você consegue compreender a palavra, porque daí é só juntar essas partes. E isso vai ficando cada vez mais claro à medida que você vai fazendo exercício, encontrando molécula para dar o nome, né, estudando e se deparando aí com esse tipo de conteúdos. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!